pessoal. Na última aula a gente iniciou aqui as discussões sobre esse aspecto, né, do papel dos administradores. E agora a gente vai adentrar mais um pouquinho e finalizar o nosso conteúdo, né, fechando aqui a nossa disciplina, na intenção de sempre contribuir e agregar conhecimento para vocês, tá? Espero que tenha sido relevante, espero que tenha sido proveitoso e nos vemos numa próxima oportunidade, tá? Vamos lá. Papel dos administradores, né? Então, a gente já iniciou esse papo aqui na última aula, e aí pergunto, né? Vocês já pararam para pensar nos diversos papéis que o administrador desempenha? Ele pode ser um empreendedor, pode ser um assessor, um consultor, um professor, um gerente, um líder e outros. Então, a gente comentou isso, né? E o que é interessante, né? No que diz respeito à ética, principalmente. A gente trouxe o conceito da ética, correlacionou aqui com a moral, né? Porque deriva, né, desse conceito de moral. E para Maximiano, né, a ética é a disciplina ou campo do conhecimento que trata da definição e avaliação do comportamento das pessoas e organizações, tá? Então, os papéis dos administradores nos novos tempos devem considerar aí os aspectos como a ética, a responsabilidade social, a estratégia, o meio ambiente, a aprendizagem organizacional, conhecimento e competências, tá? Então, esses papéis aí nada mais são do que um conjunto de expectativas de comportamento, isso de um indivíduo, claro, né, em situações específicas. E aí, nesse sentido, o administrador público, principalmente, tem um papel importantíssimo, porque envolve um contexto complexo que compreende as demandas sociais e, ao mesmo tempo, né, em que ele toma decisões e precisa avaliar o impacto social de suas ações. Tá? Então, a responsabilidade e o nível de complexidade é muito grande. E aí, claro que a ética sempre acompanha essa trajetória, né? Muito bem. Aí aqui a gente traz a definição, né, do Código de Ética, onde Maximiano vai definir como um conjunto de normas, de condutas, que vai buscar oferecer aí diretrizes para decisões e estabelecer a diferença entre o certo e o errado. Então, para que o Código de Ética encoraje decisões e comportamentos éticos também das pessoas, são necessárias duas providências, né, segundo que Avenato aí. E aí, que providências são essas? Primeira providência é que as organizações devem comunicar o seu código de ética a todos os parceiros, né? Então, dá ampla publicidade, né, ao código de ética, e isso né, as pessoas de dentro e de fora da organização. E uma outra providência que é necessária é que as organizações devem cobrar continuamente comportamentos éticos de seus parceiros, seja através do respeito de seus valores básicos, seja através de práticas transparentes de negócio. Certo? Muito bem. Dito isso, a gente tem aqui uma observação, né, importante também, que o exercício da profissão do administrador vai implicar no compromisso moral com o indivíduo, o cliente, a organização e a sociedade, impondo aí deveres que são indelegáveis, né? Então, é um dever que eu não posso passar, transferir essa responsabilidade para outra, certo? Muito bem. Então, aí a dimensão da ética na administração vai abranger diversos níveis, tá? Desde a relação com os funcionários até a relação com a sociedade. E isso em cada categoria, questionamentos éticos são levantados a respeito das decisões empresariais, como a demissão em massa, quando são automatizados os processos, e a influência de um empresário na administração pública para obter vantagens e benefícios. Então, tem que ter muito cuidado e a ética sempre tem que acompanhar os comportamentos e ações dos administradores públicos, tá? Então, o padrão ético de comportamento nas organizações vai condenar atitudes como a propina, a espionagem, o furto industrial, a propaganda enganosa e abusiva, como também o conluio, né? Então, a gente precisa sempre ficar atento a essas situações, tá?
E aí, segundo Chiavenato, né, a responsabilidade social vai significar o grau de obrigações que uma organização assume através de suas ações, que protejam aí e melhorem o bem-estar da sociedade na medida em que procuram atingir seus próprios interesses. Tá? Então, o Megginson e os outros autores aí que escreveram junto com ele, em 98, afirmam que a responsabilidade social representa a obrigação da administração de estabelecer diretrizes, tomar decisões e seguir rumos de ação que são importantes em termos de valores e objetivos da sociedade, certo? E aí a gente começa a fazer uma analogia com alguns fatos históricos que aconteceram, para a gente poder compreender melhor tudo isso. Tá? Então, com o início da produção em massa, que vem afetando o ecossistema e, consequentemente, a qualidade de vida das pessoas, começa uma discussão a respeito da responsabilidade ambiental das organizações, a qual vem ganhando força à medida que surgem grupos ativistas que defendem o meio ambiente, a sociedade e a integridade das pessoas, certo? E aí, é importante a gente ter essa consciência ambiental, né? E alguns órgãos, né, trazem essa contribuição. A gente pode elencar aqui, né, que a gente tem aí o Greenpeace, né, que é um dos órgãos, né, vamos anotar aqui. O Greenpeace, né, que chegou no Brasil em 92. A gente tem o IDEC também, né, que é um Instituto de Defesa do Consumidor, que foi criado em 87, e aí geralmente o IDEC recomenda, né, que o consumo precisa estar relacionado com o cumprimento das obrigações relacionadas ao meio ambiente, certo? A gente tem ainda um projeto ainda, que é o projeto Tamar, criado na década de 80, e o papel é defender, né, as tartarugas marinhas. Então, a gente tem a exemplo aqui, né, dessas instituições que fomentam, né, e ampliam, né, essa discussão pela causa ambiental. Então, vale destacar aqui, né, que o meio ambiente, porque é da natureza que as organizações retiram a matéria-prima para a produção de bens e serviços. Então, por isso que a gente fala sobre o meio ambiente. Exatamente do meio ambiente aqui se extrai os recursos para a manufatura, para a transformação em produtos, em bens que são comercializados, que são serviços que são prestados pelas organizações. Tá? Então, a gente precisa tratar e cuidar dessas fontes de recursos. Não podemos simplesmente sermos negligentes e ignorar esse fator. Então, empresas cada vez mais vêm dando atenção às suas responsabilidades junto ao meio ambiente, tá? Porque uma vez que o processo produtivo, né, agride situações ambientais, obviamente que essas empresas têm uma responsabilidade, precisam arcar com isso. Mas anterior a isso, né, anterior a remediar um problema, é preciso ter ações preventivas, principalmente quanto ao próprio processo produtivo, quanto à própria logística reversa de destaque, né, de destaque, né, e também de descarte de determinados produtos, como também algumas ações que são fomentadoras à preservação e à mitigação dos impactos negativos ao meio ambiente, certo? Então, isso é uma responsabilidade das organizações que o administrador precisa estar atento, e tem um arcabouço legal que fundamenta tudo isso, tá certo? Muito bem.
Então, a gente destaca aqui, né, essa situação que é da natureza, que a gente retira os recursos, a matéria-prima para a produção, por isso temos que dar atenção aí, né, ao meio ambiente. Assim, qualquer ação de indivíduos ou organizações que venham impactar negativamente a natureza hoje representa a descontinuidade da vida amanhã. Isso é uma verdade, né? Então, tudo que, né, vem de negativo, né, causa um impacto que degrada, né, depreda ali o meio ambiente, vai gerar um impacto nas gerações futuras, né? Vai dar uma descontinuidade na produção no momento futuro. Então, precisa ter esse cuidado. Então, em 2007, aí, com um relatório divulgado pela ONU sobre o clima no planeta, as sociedades civil e corporativa perceberam os estragos causados por tantos anos de agressão ao meio ambiente. Então, segundo Wiedemann, que faz aqui uma citação do trabalho de Maximiano, fala um pouco também sobre a questão do desenvolvimento sustentável, que está totalmente alinhado, né, com as questões ambientais. Então, o que significa desenvolvimento sustentável, né? Nada mais é do que um processo participativo que cria e almeja aí uma visão de comunidade que respeita e usa com prudência todos os recursos, quer sejam naturais, humanos, feitos pelas pessoas, sociais, culturais, científicos e assim por diante. A sustentabilidade procura garantir o máximo possível que as gerações atuais tenham um elevado grau de segurança econômica e possam ter democracia e participação popular no controle das comunidades. Paralelamente, as gerações atuais devem manter a integridade dos sistemas ecológicos dos principais, na verdade, dos quais dependem toda a vida e a produção. Devem assumir responsabilidades em relação às gerações futuras para deixar-lhes a mesma visão. Certo? Então, aqui, uma contribuição aí do Wiedemann. Então, o administrador público, né, mediante todos esses conceitos aí, ele precisa, né, conhecer a legislação brasileira a respeito do meio ambiente, a fim de cumprir o seu papel com efetividade. Tá? Então, o estudo da legislação e todo o arcabouço legal que está aí intrínseco envolvido, né, é preciso ser de consciência, principalmente em relação da atividade finalística que o administrador vai desempenhar, que é estratégico para qualquer organização. Tá? Então, a exemplo disso, nós tivemos aqui a implantação de uma unidade do nosso campus, no local onde que haveria um impacto ambiental tremendo, né? E aí, o que foi possível fazer, né? Os administradores à época, né, da implantação e da construção dessa unidade de ensino, né, se comprometeram, né, com o Ministério do Meio Ambiente e demais órgãos regulamentadores que fariam uma compensação, né, com relação ao impacto. Então, para cada metro quadrado ali que fosse desmatado na construção, né, desse Instituto Federal, desse campus, haveria uma compensação, né, uma plantação de árvores, né, no dobro, né, do que foi desmatado, da área desmatada, e demais ações nesse sentido, né, de manter e preservar ali a vida e tudo que ali estava em volta ali com relação à questão ambiental, né, a essa área que acabou sendo preservada. Então, existe também essas ações, né? Por isso que tem que ter a regulamentação, o acompanhamento, né, de órgãos fiscalizadores para que apenas não aconteça o impacto negativo, né, no meio ambiente, mas também que possa ser mitigado e compensado, né, na medida do possível. Muito bem. E aí a gente traz aqui, né, uma conclusão, né, e uma reflexão que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, né? Então, o ambiente ecologicamente equilibrado, ele é um bem comum, né? Ele não é excludente, ele não é rivalizado, tá?
e aí é essencial também para a qualidade de vida, né, da sociedade, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A ciência da administração, na verdade, aí, ela vai ser constituída de teorias que são abstrações do mundo real, que objetivam determinar um conjunto de características que explicam o funcionamento das organizações. A administração científica, a teoria clássica, a teoria geral dos sistemas, por exemplo, né, cada uma, a seu modo, procura explicar o ambiente das empresas e suas interrelações. Então, todas essas teorias trazem consigo ali, né, a tentativa de trazer esclarecimentos quanto aos mais diversos ambientes, certo? E aí as obrigações para com o ambiente natural, né, e o desenvolvimento sustentável está aí muito bem conectado e muito bem e amplamente discutido, né, e entendido como um ponto pacífico que precisa ser uma responsabilidade dos administradores, não só de empresas privadas, mas também de organizações públicas. Perfeito? Então, a gente ressalta aqui como importante, né, que o conhecimento não vem pronto, ele não é absoluto e determinístico. Ele se caracteriza pela dinamicidade e flexibilidade, que depende de outros fatores e causas, como a mente das pessoas, da estrutura organizacional, da cultura, das políticas de recursos humanos e da tecnologia, dentre outros. Certo? E aí a gente fala aqui um pouquinho, né, sobre as competências essenciais e as habilidades e tecnologias que habilitam uma companhia a proporcionar um benefício para clientes, né, tudo isso voltado, né, e pautado, né, balizado pelas questões éticas, pelas questões ambientais, desenvolvimento sustentável, tudo isso baliza, né, toda essa construção aqui mencionada. Tá? E aí a gente tem, para além disso, né, as coisas que são tidas aí como uma expertise, né? Uma expertise que faz parte de um patrimônio, que é exatamente o conhecimento. O conhecimento ele precisa ser gerido, o conhecimento de como proceder, o conhecimento de como mitigar as questões ambientais, de como proceder com essas responsabilidades e, principalmente, né, demais conhecimentos técnicos de execução, de processo propriamente dito. Então, é importante fazer uma gestão do conhecimento para que as pessoas que, né, de repente, precisam ser substituídas, aqueles que as substituirão, não precisam passar por um custo de aprendizagem muito alto, né, pois já tem um conhecimento gerido ali que pode ser absorvido e dar continuidade às ações, certo? E aí a gente fala aqui, né, um dos insumos que é fundamental para as organizações, principalmente organizações de sucesso, nesse mundo contemporâneo aí, que é o conhecimento. Né? Então, o conhecimento não deve ser buscado de forma aleatória, e sim de um modo sistematizado, permitindo um aprendizado contínuo, adquirido dia após dia, com a prática, a teoria e as pesquisas. Isso significa que as organizações são também centros de aprendizagem, porque são formadas essencialmente por pessoas inteligentes que se revelam a cada dia como um capital intelectual capaz de colocar uma organização em nível de excelência. Então, a gestão do conhecimento passa por aí. Né? O conhecimento ele é um bem adquirido, né? Uma vez que as atividades são desenvolvidas por pessoas, né? Pessoas inteligentes, capacitadas, né? E que se propuseram a facilitar o seu dia a dia ali nas atividades. Então, uma vez gerido esse conhecimento, isso fica para a posteridade. Tá? E essa é a ideia de empresas de sucesso que atuam nessa linha, nessa frente. E aí a gente encerra aqui, né, a nossa aula, encerra a nossa participação aqui na nossa disciplina. Espero, mais uma vez, né, enfatizando aqui, que vocês realizem os estudos complementares, né, justamente para complementar aqui o conteúdo da aula vista aqui comigo,
Estou à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Acessem os nossos canais de comunicação, caso tenham dúvidas nos exercícios, nas atividades avaliativas, né? Contem com o tutor de sala de vocês, para que a gente possa juntos aí, alcançar aí o êxito acadêmico, e eu espero, né, espero fortemente ter contribuído e que tenha sido de grande valia para vocês. Foi um prazer conhecê-los, estar junto com vocês nessa trajetória. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Valeu!